mesmo na nossa vida. Nós temos recebido muito do Senhor, nós precisamos entregar um pouco. E nós vamos pedir ao Senhor, para que o Senhor venha derramar aquilo que Ele prometeu na palavra dEle. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço neste momento, Pai, eu intercedo pela igreja, Pai, pelo Teu corpo, a qual o Senhor comprou com o Seu próprio sangue. Pai querido, que a mente deles estejam cativa, Senhor, presa literalmente à Tua palavra, Pai. Eu repreendo, Pai, todo espírito, Pai, que tenta impedir o Teu agir. Todo espírito, meu Deus, manipulador. Todo espírito, meu Deus, que faz com que as pessoas dentro da Tua casa percam a bênção. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, libera, meu Deus, sobre nós uma unção para o entendimento da Tua palavra. E quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Amados, é muito bom estar na casa de Deus, não é verdade? Quem gosta de estar na casa de Deus? Tem pessoas que não gostam muito. E como que se mede quando não gosta? É quando vem pouco. Não é verdade? Você gosta de ir na casa do seu pai, da sua mãe? Tem filho que não gosta. Ah, porque meu pai é bravo, minha mãe é brava, tem que a bênção está lá, amém? Bênção está no pai e na mãe. E assim a casa de Deus, amém? A igreja. Aonde a casa de Deus, aonde Deus está agindo. Então não perca as oportunidades de ser abençoado, amém? Amém? Diga, eu serei abençoado nesta noite. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você será abençoado nesta noite. Glória a Deus, amém? Aleluia. Então não deixa ninguém atrapalhar você. Se passar alguém perto de você, se der vontade de tomar água, não vai dar, eu creio. Não atrapalhe ninguém nesta noite, amém? Amém? Amados, certa vez, quem já viu falar de Billy Graham? Nós até fizemos um programa no passado que o Billy Graham, ele projetou no mundo inteiro. E ele teve um alvo de alcançar muitas almas. Esse Billy Graham, ele tem 90 anos e ele é ativo ainda na obra de Deus. Ele faz cruzadas aí para quase toda a parte do mundo. Hoje ele sossegou um pouco, mas ele não parava. Um grande homem de Deus. E uma vez eles perguntaram para ele, Billy Graham, qual é a coisa mais importante do mundo? Billy Graham, hoje é fácil isso. Eu até recomendo, escreva aí Billy Graham e procure na internet. No YouTube você vai ver. Homem de Deus, homem santo, ele foi um dos conselheiros dos presidentes, vários presidentes dos Estados Unidos, iam se aconselhar com esse homem. Um homem que fez a obra de Deus e continua, ele está vivo. E eles perguntaram a ele, qual que é a coisa mais importante do mundo? Vocês querem saber o que ele respondeu? Falar, Jesus, né? Ele disse assim, a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Aquele homem, aonde você tem que parar para ouvir ele disse que a coisa mais importante é a ressurreição de Jesus Cristo. Porque se Jesus Cristo está vivo, então resta uma esperança para o mundo, amém? Amém? Até hoje eles ficam procurando, né? Pistas que Jesus não ressuscitou, só que a maioria não tem encontrado, porque não encontra mesmo. O corpo de Jesus não se acha, ele não está mais neste mundo físico, amém? E Billy Graham falou, se Jesus Cristo está no túmulo, não vislumbre esperança alguma no horizonte. A ressurreição de Cristo é um dos fatos mais seguros da história. Pode tentar provar que não vão conseguir. Foi o fato da ressurreição de Cristo que levou os discípulos a trabalharem como revolucionários, apaixonados e pioneiros na transformação do mundo do seu tempo. Hoje você está aqui, nesse dia 16, por causa que alguém acreditou na ressurreição de Cristo, amém? Você acredita na ressurreição de Cristo? Sim ou não? E até interessante, amados, não é porque, mas está chegando a Páscoa, até eu estava ouvindo um homem de Deus falando, por que eles não fazem cordeirinho da Páscoa? Por que coloca coelho? Que a ressurreição de Cristo, ela marcou, selou, e aí o inimigo, ele mistura tudo. Mas eu quero dizer, amados, que o Senhor está muito feliz, amém? Você acredita em mim nisso? Que o Senhor está feliz? Mas feliz por quê? Porque Ele está trabalhando na tua vida. E a Bíblia diz assim, aquele que começou a boa obra, ele vai continuar. Você vai deixar o Senhor agir na tua vida ainda? Ou você já cansou?
Eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Se você quiser anotar aí na tua cabeça, eu vou falar sobre Jesus ressuscitado e o poder da ressurreição. Hoje você vai ficar escandalizado de feliz. O poder que há na ressurreição de Cristo. Amém? Filipenses, carta do apóstolo São Paulo. Gostou de São Paulo? Capítulo 3, versículo 10. Tem um versículo maravilhoso que fala sobre o poder da ressurreição de Cristo. E nós vamos trabalhar, não temos muito tempo, mas eu creio que Deus ele vai agir dentro desse tempo, amém? Deus preparou esse tempo para te abençoar. Diz a palavra do Senhor: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Amém? E amém. Para conhecer o poder da sua ressurreição. Querido, se você for olhar a ressurreição, você já lembra que quando Lázaro morreu, Jesus falou, não, nós vamos lá ressuscitar ele, vamos lá acordar ele. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor vai acordar ele. Depois de 4 dias, o Senhor vem atrás, na ressurreição dos últimos dias. Você lembra dessa história? É uma das histórias mais conhecidas, a história da morte de Lázaro. Aí ele ressuscitou, morreu de novo, não teve jeito. E hoje está com o Senhor. Mas esta ressurreição do corpo, não é sobre essa que eu quero falar. Eu quero falar de uma outra ressurreição, a ressurreição agora, amém? Diga, ressurreição agora. Amém? Ressurreição agora. A palavra do Senhor, amados, ela dá a entender, se você for procurar, que a ressurreição não é simplesmente... A Bíblia diz assim, portanto, esta é a vontade do Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é uma conotação da ressurreição, que você pode ter esperança, se você morrer aqui, o seu corpo tombar e você for sepultado, haverá uma ressurreição. E a Bíblia diz assim, uns para a vergonha eterna, que vai estar afastado de Deus, e outros para a alegria, porque vai estar com o Senhor. E qual dessa ressurreição que você vai participar? Para a vergonha eterna, para a perdição eterna, ou para estar junto com o Senhor? Pensou? Mas não é sobre essa ressurreição lá do final que eu quero falar. Eu quero falar da ressurreição agora, como eu disse. Ou seja, os apóstolos falavam sobre a ressurreição. A Bíblia diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Por quê? A ressurreição era um fato presente. E muitos cristãos têm achado que a ressurreição vai se dar só lá nos últimos dias. Não. A unção da ressurreição, que é quase igual à unção da restituição, vocês vão entender. Amém? Restituição, ressurreição é parecido. Vocês lembram que vocês cantaram aquele hino? Restitui. Vai lá, continua. Eu quero de volta o que é meu. Para mim. E põe seu azeite em minha dor. Amém? É quase a mesma coisa que ressurreição, restituição. Agora você vai entender melhor. Restituição e ressurreição. Por quê, amados? A ressurreição, ela é uma palavra que significa quase a mesma coisa que restituição. Claro que se você for ver certinho não vai encaixar, porque o nosso português ele é meio complexo. Mas a palavra ressurreição significa levantar-se, erguer-se. Ou seja, para você ser restituído de algo, algo vai vir, algo vai ser levantado. Tá, alguma coisa lá do passado, e é isso. A ressurreição faz a mesma coisa. É algo que já morreu, não tem mais jeito. O Senhor restitui, amém? Isso se chama a unção da restituição ou a unção da ressurreição. Diga assim, a unção da ressurreição é para mim hoje. Amados, a ressurreição ela se tornou uma doutrina. Os apóstolos pregavam muito lá em Hebreus capítulo 6, versículo 12. A Bíblia diz que ela se tornou uma doutrina tão poderosa que eles não deixavam de falar dela. E era tão interessante que eles não ficavam falando, olha, Deus vai ressuscitar se você morrer lá no último dia. Não, não era só essa mensagem, ainda que eles falavam. Mas eles falavam, há uma unção de ressurreição. Tudo que está morto pode se tornar a vida, na tua vida,
em tudo que se passa no convívio seu. Tudo pode se tornar a vida, amém? Diga assim, eu recebo essa palavra. Amados, a ressurreição ela é muito ampla na palavra de Deus. E Deus, Ele quer nos dar vida, amém? Quer dar vida para você hoje. O que está morto? O que está acabado? Na sua vida, na sua família, nos seus negócios, Deus Ele pode restituir. Deus pode fazer ressurgir, amém? A Bíblia diz, amados, uma coisa interessantíssima, que havia pessoas que não acreditavam na ressurreição e aí não recebia. Talvez eu esteja falando com você e você fica com um monte de interrogação. Pega essas interrogações aí e põe fogo nelas, amém? Amém? Eu falava lá no Acamp que a diferença do realista e do sonhador. Muitas vezes você tem sido muito realista. Você quer as coisas ali tudo em cima, o pingo certinho, e você acaba perdendo a bênção, porque a fé, a maioria das vezes, porque eu não vou dizer que ela é cega completamente, mas ela é quase cega. A fé, ela é quase cega, amém? Amém? Aquele que tem fé, ele enxerga, mas para ele enxergar, ele tem que ser quase cego, porque você tem que acreditar nas coisas que não existem, amém? E a fé traz à existência as coisas que não existem. Por isso que você tem que muitas vezes sair dessa linha de racional, de ficar raciocinando tudo. Nem tudo você vai entender, não é verdade? Por exemplo, na tua área de trabalho, nem tudo você entende. A pessoa fala, não, ele domina. Não domina nada. Ele sabe muita coisa, mas ele não sabe. Ainda ele tem que se especializar e depois que ele virar o querubim ungido dos ungidos da sua profissão, aí ele vai ter que aprender mais ainda um pouquinho. Porque não existe ninguém que sabe tudo, amém? Amém? Por isso que a unção da ressurreição vai te pegar. E vai fazer você entender que tudo aquilo que talvez você ainda não conseguiu, você pode conseguir no nome de Jesus, amém? Isso não é uma palavra mágica, essa é uma palavra de poder. Para você parar de ficar racionalizando tudo e começar a crer mais do que a razão. E se o teu cérebro não estiver entendendo, você fala, acredite mesmo assim, porque esse negócio é de Deus, amém? Claro que você não vai pegar, vai sair pegando tudo e vai crendo. Mas creia naquilo que Deus está falando com você. Nós temos um hábito muito feio. Isso é feio, viu? Vou falar para o teu pai. Estou falando com ele. Isso é muito feio. De você querer prova para tudo. Acontece uma manifestação na igreja, não, isso não é de Deus. Mas por que não é de Deus? Porque não aconteceu com você e não vai acontecer, porque você fica racionalizando tudo e não crê. E não entra no mover. Por exemplo, a pessoa vem dar um testemunho aqui que foi curado da perna antes, estava doendo, o pastor ora, pergunta, está doendo? Aí você fala, mas ele está falando para agradar o pastor, fica racionalizando. Por que você não crê? É mais fácil crer do que ficar racionalizando. Mas para muitas pessoas é mais fácil ficar racionalizando do que crer. Então mude, amém? Mude isso, comece a crer mais. Tem coisa que você não vai entender, comece a acreditar. É Deus que está agindo e Deus está movendo. E Ele quer levar você a níveis de fé mais alto. Mas como que Ele vai levar se você não acredita nem em coisinhas pequenas? É igual eu estava ali e eu senti no meu coração, vai, ore ali esqueci o nome do teu neto, o Cauã. E a gente fica pensando, mas será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou, será que eu não vou? E a gente fica pensando demais, sentiu vontade, é coisa de Deus, amém, amados? Vai lá, ora, faça alguma coisa, que Deus ele está no negócio, amém? A Bíblia diz, amados, que Abraão já cria na ressurreição. Vocês acreditam nisso? A Bíblia diz, ali em Hebreus 11:19, Abraão lá naquele tempo do EPA lá, acreditava na ressurreição. A Bíblia diz assim, julgando que Deus era poderoso até dos mortos, ou ressuscitar Isaque. E daí também em figura o recobrou. A Bíblia diz que Abraão falou assim que até das cinzas Deus poderia levantar Isaque, Deus poderia ressuscitar. Porque Abraão, ele acreditou. E não é à toa que ele foi chamado pai da fé. Amém? Amém? Você quer fazer história? Isso mesmo, Miguel. Você quer fazer história? Comece a acreditar que o Senhor pode ressuscitar, amém? 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 Jesus, amados, ele falou e viveu a ressurreição. Ainda que ele morreu, ressuscitou. Mas veja bem, Jesus ele falou que ia morrer, que ia ressuscitar. Os discípulos não acreditavam nele. Os discípulos ficavam tudo assim, mas o que é isso? A Bíblia diz que Jesus, e você entende,
que Jesus, ele não era costume de Jesus participar de velórios, não é verdade? Sabe quantos velórios que Jesus participou? A Bíblia fala que quase ele participou de 3, porque aonde ele chegava, ele ressuscitava o morto, amém? Irmãos, você vê 3 vezes Jesus falando que Jesus ressuscitou, mas João fala que se fosse colocar os mortos, eu que estou acrescentando, viu, os mortos, mas os milagres que Jesus fez, aí ele usa uma hipérbole, que é um exagero demais. Os livros do mundo não caberiam, não daria para pôr, porque, amados, a vida de Jesus era uma vida de ressurreição, era milagre. Jesus abria o olho, era milagre, fechava o olho, era milagre, dormindo, era milagre, tudo era milagre, amém? Jesus era uma vida de ressurreição. Jesus nunca deixou de viver uma vida de ressurreição. E para acabar com tudo, com a alegria do diabo, porque acaba com a alegria do diabo quando acontecem milagres, quando Jesus ressuscita. Acaba com a alegria. O diabo fica muito triste quando a tua família vai bem. Por isso que, em vez em quando, acontecem umas coisas que não deveriam acontecer, mas está indo tudo bem, de repente acontece. É um ataque do maligno. Ele nunca vai ficar feliz quando a tua casa, quando você estiver bem. Mas não se preocupe, amém? Diga assim, eu não me preocuparei, porque eu estou descansando no Senhor e na sua ressurreição. Amém, amados? O diabo, ele fica feliz lá quando está tudo acabado. Aí vem a ressurreição das cinzas, do vale de ossos secos. Vocês lembram de Ezequiel 37? Não dá para fazer nada, de repente o Senhor ressuscita, amém? 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 O Senhor, ele é poderoso, amados. Os milagres dele, a ressurreição dele, ainda são para agora, amém? Diga assim, a ressurreição do Senhor, para a minha vida, é para agora. E assim, amados, para a gente entender um pouco melhor. Jesus morre, aí ele é sepultado, os 3 dias aproximadamente, como Jonas ficou no ventre da baleia, assim importa que o Filho do Homem fique no ventre da terra, mas ao 3º dia, ele ressuscitaria, ele falou muito